Abra sua Bíblia aí no livro dos Provérbios, por favor, para a gente meditar aqui um pouco sobre alguns conflitos que aparecem na nossa alma e como nós podemos enfrentá-los e vencê-los. Provérbios capítulo 12, versos 26, 27 e 28. Provérbios capítulo 12, versos 26, 27 e 28. Quero falar de 3 conflitos que normalmente aparecem na nossa experiência pessoal e como é que nós podemos vencê-los, como é que nós podemos enfrentá-los. O primeiro problema é esse aí: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então está falando que o justo serve de guia ou de liderança para o seu companheiro, e o caminho dos perversos faz o seu companheiro errar. Eu tenho uma versão aqui que diz assim: o justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai a desgraça. A vida do justo o livra da desgraça. A vida do perverso atrai a desgraça. A vida do justo, lá está dizendo, serve para ajudar as pessoas a andar no caminho certo, mas a vida do perverso desvia o caminho das pessoas. Então aí o nosso texto está dizendo de 2 coisas diferentes: o justo e os perversos. Normalmente nós deveríamos ter consciência de que grupo nós pertencemos. Pertencemos do grupo daqueles que servem para abençoar as pessoas, ajudá-las como companheiros, ou pertencemos àquele grupo que faz as pessoas que estão ao nosso lado desviar os seus pés, desviar os seus caminhos, errar os seus alvos. Como que nós nos autoavaliamos à luz desta mensagem de provérbio? A lei da atração, ela é universal. A gente atrai aquilo com o que a gente se identifica, não é verdade? Se eu me identifico com determinada situação, eu estou atraindo aquela situação para dentro da minha experiência pessoal. Então, qualquer que seja a atração que você tenha sobre a sua vida, ela será verdadeira sobre a sua vida. Se você atrai para a sua vida uma vida de justiça, equidade, retidão, você atrairá para o seu lado e ao seu redor, pessoas se unirão a você com estas características. E, logicamente, você procurará pessoa com essas características, porque essa é uma lei universal. Tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Tal qual o homem pensa no seu coração, assim ele é. Do jeito que nós pensamos, acabamos refletindo do lado de fora. Do lado de dentro, pensamos, do lado de fora, agimos. Então, esta é uma coerência que a Bíblia nos ensina. Por isso que a Bíblia diz assim: tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Ele vai ceifar alguma coisa diferente da semente que ele plantou? Então, sempre a semente vai ser plantada e vai produzir segundo a sua espécie. Então, o justo serve de líder para os seus companheiros, serve de líder para a sua família, serve de líder para a sua igreja, serve de líder no seu trabalho, serve de líder em cada espaço onde ele manifesta a sua vida. Porque aí ele vai não somente sendo a pessoa que Deus quer que ele seja, homem ou mulher segundo o seu coração, e vai plantando com a sua vida a semente da justiça. Por isso que a Bíblia diz, Jesus ensina a oração: buscai primeiro o quê? O que vem primeiro na vida do justo? Buscai primeiro o quê? O reino. Buscai primeiro o reino de Deus. E depois diz, e a sua justiça. E depois diz, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
Então, o fato que você coloca Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Então, busca o reino de Deus em primeiro lugar, adota a ética do reino de Deus, a justiça do reino de Deus, as coisas do reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, veja só que quando você adota essa posição, você vai servir de instrumento de bênção para os seus companheiros, para aqueles que estão ao seu redor. Você já imaginou como que você é uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor? Como que você é uma bênção para as pessoas que participam da mesma igreja que você participa? Como que você é uma bênção para a família que você está construindo? Como que você é uma bênção no ambiente de trabalho onde você luta, onde você batalha? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser abençoados, não para sermos, assim, arrogantes ou egoístas ou orgulhosos das nossas bênçãos, mas devemos ser abençoados para nos tornarmos fontes de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Não é assim? Então, quando Deus chamou Abraão para ser líder na construção de um povo, o povo hebreu, ele disse assim: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou contigo, eu vou te caminhar, eu vou te dirigir, eu vou te abençoar. Você será muito abençoado, mas toda a bênção que eu colocar sobre a sua vida é para habilitá-lo a construir um povo. Então eu vou te abençoar para você ser abençoador. Então toda vez que você pede a Deus uma prosperidade, toda vez que você pede a Deus uma bênção, toda vez que você pede a Deus algo especial para a sua vida, saiba que Ele vai lhe conceder na justa medida em que você se torna um abençoador. Deus nos abençoa para sermos uma manifestação da sua glória sobre a terra. Jesus diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então, a obra que Jesus realizou glorificou o nome do seu Pai que está no céu. A obra que você realiza deve glorificar o seu Pai que está nos céus. Para você dizer como Jesus: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Lembra da passagem que diz que nós devemos glorificar a Deus nos nossos corpos mortais? Então, tudo que nós fazemos, toda a expressão da nossa vida, deve ser uma forma de glorificarmos nos nossos corpos mortais o nome do Senhor. Glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então você está glorificando a Deus em toda a sua forma de viver? Isso é uma maneira da gente analisar se a gente está no caminho. Sumiu lá o nosso texto, Provérbios 12, 26. Toda vez que nós estivermos agindo ou vivendo, devemos trazer à lembrança isto: o justo serve de líder para os seus companheiros. Por quê? Porque ele tem tratado a sua vida à luz da vontade de Deus. E essa justiça aí não significa perfeição, porque você pode pensar que o justo é aquele que é perfeito. Mas a Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas então de que justiça está falando o texto? Está falando na justificação que nós recebemos pela nossa fé. Abraão foi justificado não pela sua obra, mas pela sua fé. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Então nós também somos justificados não pelas obras que praticamos, porque elas não são obras que garantem a nossa santidade, mas é a obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário, que nós aceitamos como um cumprimento da justiça de Deus e aplicamos esta obra realizada por Jesus às nossas vidas, quando nós decisivamente dizemos: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário vive em mim.
E a vida que eu agora vivo na minha carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então eu aceito Jesus como meu Salvador, porque Ele deu a sua vida para substituir a minha vida, sua vida de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, substituindo a vida do Paulo que tem todo o pecado do mundo. Então o pecado da minha vida é perdoado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Então quando você é um crente, você então se diz um justo, que deve ser pela sua vivência com o reino de Deus, com o Espírito de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, você vai servir de abençoador dos seus companheiros, abençoador dos seus filhos, abençoador do seu esposo, abençoador da sua esposa, abençoador dos irmãos membros desta comunidade, abençoador dos seus colegas de trabalho, e assim sucessivamente. Você vai ser uma bênção de Deus na cidade dos homens. Por onde você passar, você vai ser um abençoador, alguém que vai abençoar os seus companheiros. Mas, se os caminhos forem o contrário disso, se você for uma pessoa cujo coração é perverso, então você vai fazer os seus companheiros cometerem o erro, o desvio. Por isso que o Senhor Deus tem tanta preocupação com isso, que Ele disse assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por que Ele pede o coração? Porque a Bíblia diz que o coração é corrupto e enganoso. Então nós trazemos dentro de nós a semente do engano, ou seja, a semente da perversidade, a semente da maldade e as obras da carne. Mas o Senhor diz: me dê o seu coração, de onde procedem as saídas da vida. As saídas da vida procedem do nosso coração, ou seja, a nossa alma. É daí que procedem as saídas da vida. Ele pede esse coração, porque Ele quer abençoar esse coração com a bênção do seu perdão, da sua transformação, do seu cuidado, para que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus. Não um coração perfeito, mas um coração identificado com o coração de Deus, para que a gente seja capaz de abençoar aqueles que andam conosco. Se o nosso coração não é trabalhado pelo Senhor, não é trabalhado pelo Espírito Santo, se o nosso coração está mais inclinado à nossa carnalidade, ao nosso ego, à nossa vida, segundo o nosso próprio egoísmo, e aí vem toda a obra da carne, né? Vem prostituição, adultério, vem uma opção de coisas, né? As coisas erradas, gritaria, blasfêmia, contenda, né? E aí, se o nosso coração está dominado por isso, então as pessoas que estão conosco acabarão sendo influenciadas por uma fonte negativa. Então, atraímos pessoas boas, quando somos pessoas cujos corações estão segundo o coração de Deus. Somos e atraímos pessoas ruins ou perversas, quando nós estamos com os nossos corações no caminho dessa perversidade. Então, como resultado, podemos abençoar as pessoas ou podemos desviá-las dos santos e retos caminhos do Senhor. Então, para cuidar da nossa alma, precisamos fazer escolhas, tomar decisões, entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus é bom, é perfeito e agradável. Com que duas destas possibilidades você se identifica? Com o fato de ser um homem segundo o coração de Deus, ou o fato de ser uma pessoa perversa que não está nem aí para nada e cuja preocupação é que cada um siga o seu caminho e se ferre do jeito que puder se ferrar, e que se vir em mim algum exemplo ruim, é problema dele. Tem gente que não é assim, mas o crente não é assim. O crente tem cuidado com a sua vida e tem que ter cuidado com a vida daqueles que andam ao seu redor. Não é perfeição, é coerência entre o propósito de Deus e o nosso modo de viver. Se você cometer algum pecado, você tem diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Então, vamos passar para o segundo. Então, veja o segundo provérbio, 12, 27. Então,
12, 27 é uma instrução para nós. Veja só, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ele ser diligente. Então, a minha versão diz assim, olha, o preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando, mas o que é proativo, no tempo certo, desfruta das bênçãos que alcançou. Então, o preguiçoso não vai prosperar, não é isso aqui? O preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando, ou seja, não vai assar a sua caça, não vai ter a caça para assar. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Então, é mais assim, o diligente constrói a vida vitoriosa. O preguiçoso constrói a vida improdutiva. E aí eu fiquei pensando, olha só, tem 3 coisas importantes na vida que a gente tem que olhar para elas, para a gente ter a identificação como homem diligente, como homem produtivo, como homem que prospera. A alma da gente tem a tendência de ser acomodada, tem a tendência de não querer fazer o esforço, tem a tendência de não querer se submeter à disciplina, não é assim? Quem é que gosta de ser disciplinado? A Bíblia diz assim, a disciplina, a princípio, parece dura, depois ela é instrumento de louvor. Então a Bíblia sabe, ela diz que a disciplina não é uma coisa fácil que todo mundo gosta e quer. A Bíblia está dizendo que a disciplina é um exercício, que no início parece difícil, depois é instrumento de louvor. Por que que o preguiçoso não alcança o sucesso? Porque ele tem algumas características que eu anotei aqui, ó. O preguiçoso, antes de tudo, ele é desinteressado daquilo que possa ser disciplinadamente um trabalho produtivo. Então, o preguiçoso não gosta de compromisso, não gosta de assumir a determinação de fazer algo com o objetivo de ser produtivo, possuindo aí um resultado bom na sua vida. O preguiçoso, então, ele é desinteressado. Outra coisa do preguiçoso, ele é desanimado. O preguiçoso, sabe por que ele não alcança uma vida vitoriosa? Porque ele é desanimado. No meio da jornada, ele desanima. Ele não tem energia, ele não tem força. É preguiçoso. E sempre a Bíblia diz assim, ele vai dizer que tem um leão lá fora, é melhor ficar dormindo na sua cama dentro da casa. Porque lá fora tem um leão, ou seja, lá fora é ameaçador, lá fora não tem... O preguiçoso encontrará sempre um jeito de adiar a sua responsabilidade. Por quê? Porque ele é procrastinador. Procrastinador é uma palavra que significa deixar para amanhã, empurrar para frente, não assumir a responsabilidade no dia em que a coisa deve ser construída e deve ser feita. Outra coisa do preguiçoso, ele foca nas dificuldades e não foca nas oportunidades. A dificuldade sempre ele vai encontrar um meio para não fazer, porque é difícil, porque eu não consigo, porque ninguém me ajuda, não vai dar certo. É sempre assim. Por isso que o preguiçoso nunca vai ser vitorioso na construção de alguma coisa que possa representar um sucesso, uma bênção grande. Ele não vai. Por quê? Porque ele está com a sua mente condicionada a não assumir disciplinadamente a resposta de alguém que vai fazer a coisa com dedicação, né? Então, o preguiçoso não assará a sua caça, ele não vai assar a sua carne, porque ele não vai ter a carne. Por quê? Porque no dia da batalha, ele vai se ausentar, no dia da batalha, ele vai se omitir, no dia da luta, ele não vai estar presente, então ele não vai ser proativo, ele vai ser preguiçoso. Qual é a diferença de uma pessoa proativa para uma pessoa que não é proativa? Porque a pessoa que não é proativa é uma pessoa que está acomodada a uma situação. O proativo é aquele que saiu da acomodação e empreendeu alguma coisa na direção daquilo que ele pretende realizar. O homem de bem, mas o bem precioso do homem
é ser ele diligente. Ou ser diligente, isso já é o bem precioso da pessoa. Ser diligente já é a preciosidade de Deus para a sua vida. Então, como é que você cuida da sua alma? Você admite a possibilidade da preguiça, você admite a possibilidade do desânimo, do desamparo, sem energia, desinteressado, focando na dificuldade, improdutivo. E a palavra improdutivo é curiosa. A palavra improdutivo, ela tem a conotação de pobreza. O indivíduo improdutivo é o indivíduo pobre. Então a Bíblia nos chama para sermos produtivos. E o que é ser produtivo? É ser proativo, capaz de produzir. E isso é que faz a gente superar a desgraça, superar a dificuldade, superar a condição de pobreza e se transportar para a condição da proatividade, da construtividade. Então, o preguiçoso, olha só, gosto da minha versão, o preguiçoso chega ao final da vida de mãos abanando. Se você identificar na sua vida uma atitude preguiçosa, aqui ou acolá, é uma coisa. Mas se a tônica da vida é a preguiça, então você sabe que você vai ficar pelo meio do caminho. Você não vai chegar a uma conclusão boa. E tudo que você vai encontrar no final da jornada é o que ele chama de mãos abanando. Mas o proativo, no tempo certo, ele desfrutará aquilo sobre o que ele colocou a sua energia. Energia que o preguiçoso não tem, energia que o preguiçoso não conhece. Ele será vitorioso no tempo, ele será abençoado, porque ele aplicará a sua energia, a sua dedicação, a sua disciplina. Então, se você quer uma alma produtiva, abençoada, vitoriosa, reconhecida pelo Senhor como alguém a quem Ele pode dar uma quantidade maior de bens, porque Ele foi fiel no pouco, este então será o diferente do preguiçoso. Então, segunda categoria aí, você se identifica com o preguiçoso ou se identifica com o diligente? Qual que é a tônica da sua vida? É deixar para depois? É procrastinar? É achar que é muito difícil? É achar que não vale a pena? Ou é aquele que qualquer oportunidade que vê, se dispõe a enfrentar, a conseguir, a batalhar, a fazer o melhor que pode, a ser dedicado, a pensar que se alguém conseguiu em algum lugar, eu sou um homem segundo o coração de Deus, posso conseguir também aqui onde eu estou. Ou seja, Deus nos dá a possibilidade da escolha de que tipo de pessoa queremos ser. Lá atrás você podia ser justo ou injusto. Aqui você pode ser preguiçoso ou diligente. Qual a escolha sensata para a vida de um crente? Olha que coisa interessante. Quando você é diligente, você vai entender três coisas. A primeira coisa é que você vai ter um conhecimento, não é? Nós não estamos tendo um conhecimento aqui? Então, com esse conhecimento, o que você vai fazer? Você vai plantar. Plantar é uma semente. Imagina uma árvore, você vai plantar. Deus tem colocado na sua mão uma bênção, que é a sua vida. A sua vida com sua capacidade de desenvolver conhecimento. A sua capacidade de analisar as coisas. Então, Deus te deu esta vida. E esta vida é como se fosse uma semente que você está plantando. Plantando no seu trabalho, plantando na sua igreja, plantando na sua família, plantando na sociedade. Onde você vier, você está plantando uma semente. Semente é conhecimento, é sabedoria. Deus te deu uma sabedoria do alto. É com isso que você vai aplicar na sua vida diária como se fosse uma plantação. Você vai plantar com a sabedoria que Deus te deu. Você não vai plantar com a sabedoria animal, terrena e diabólica. Você vai plantar com a sabedoria que desce do alto, que procede do Pai, das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Então você vai plantar a sua semente com sabedoria, é a semente. Aí tem o passo seguinte, a prosperidade dessa semente que você plantou. Então, a prosperidade é o crescimento dessa semente plantada. E qual que é a riqueza, a produtividade? É o fruto que nasce
dessa plantação. Então, sabedoria é a semente, crescimento é a prosperidade que você vai alcançar, e riqueza é o fruto daquilo que você plantou. Isso vale para relacionamento, isso vale para amizade, isso vale para a vida espiritual, isso vale para tudo. Você tem que ter a sabedoria de Deus, pedir a Deus a sabedoria, para que Deus ilumine a sua sabedoria, para você plantar a semente certa, no terreno certo, na hora certa, da maneira certa. Porque se você planta uma semente que Deus lhe abençoou, que Deus lhe deu, que Deus lhe capacitou, que Deus lhe instruiu com conhecimento, então você tem uma sabedoria especial, plantou aquela semente, a semente vai crescer. Então a prosperidade é você ver essa semente que você plantou crescendo, desenvolvendo, e você vai cuidando dessa semente que você plantou. Eu plantei uma empresa, eu plantei uma família, eu plantei uma membresia numa igreja, eu estou plantando, em todo o tempo eu estou fazendo uma plantação, e eu estou vendo crescer é a prosperidade da semente plantada. Então você está prosperando como pessoa, no seu relacionamento com as pessoas, na sua vida eclesiástica, na sua vida de igreja, na sua vida de família, na sua vida de trabalho. Você está plantando, você está crescendo todo dia. Você tem a sabedoria de Deus para plantar algo especial de Deus na sua vida pessoal. Faz sentido isso? E agora você cuida dessa plantação e você tem a árvore frutífera. Aí você vai colher o fruto. O fruto é a riqueza, o fruto é a produtividade, o fruto é aquilo que chega como bênção de Deus na sua vida. O preguiçoso não sai nem da semente, ele não vai cuidar da árvore crescendo, e quanto mais ele não vai ter fruto para colher, porque só tem fruto para colher quem planta. Por isso que a Bíblia, Deus dá a semente ao que semeia, e dá o pão para você garantir a sua sobrevivência até a semente prosperar. Então Deus te abençoa quando você planta a semente da sabedoria, quando você cuida com a sua vida o crescimento, e quando você busca o fruto. Jesus não disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, e vocês são os ramos que produzem os frutos. Deus plantou a videira dele, e tem os frutos dele. Você vai plantar a sua videira, e você vai ver o crescimento dela, e você vai colher os frutos dela. Você não faz isso se você for preguiçoso. Você não faz isso se você for desanimado. Você não consegue isso se você for desinteressado. Você só consegue isso se você for uma pessoa proativa, decidida, comprometida, focada e disposta disciplinadamente a trabalhar dia após dia, até ver o fruto da sua dedicação. Então o preguiçoso não vai produzir nada, vai ficar com as mãos abanando. O diligente vai ver o fruto da sua obra. Que você escolhe? Qual caminho lhe parece mais inteligente? Qual oportunidade é melhor? O ser diligente. A terceira e última coisa que eu quero falar com vocês é o verso 28, só para terminar, o verso 28. Olha lá. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte. Na vereda da justiça está a vida. Então, na vereda do preguiçoso não está. Na vereda da justiça, na vereda daquele que faz a coisa certa, na vereda daquele que trabalha, na vereda daquele que luta, na vereda daquele que tem um coração conforme o coração de Deus, na vereda daquele que ama a palavra, na vereda daquele que ora, na vereda daquele que tem uma vida santificada ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Na vereda das coisas do Senhor está a vida, mas o contrário dessa vereda é a morte. No caminho do Senhor, você vai encontrar o fruto, vai encontrar a vida, vai encontrar a bênção. Fora desse caminho, você vai encontrar a morte. Por isso que no caminho da justiça, no caminho da vida, você vai encontrar a bênção de Deus. Porque no caminho da sua carreira, não há morte, há vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.